Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou Massaro Roche e, como sempre, tenho o prazer de ter na minha companhia meu grande companheiro de viagens, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu Pé. Seja bem-vindo revigorado, relaxado, regozijante, senhor. Né? É, dourado, né, mano? Porque agora eu tô aqui na cor igual do Trump. Tô totalmente trumpizado. Passei na terra do Trump, peguei a cor do Trump e voltei. E o mais interessante é que hoje, não pode esquecer, a gente tá gravando no dia do Black Friday. Fiquei sabendo que minha filha, que falou, pai, minha filha tava de folga hoje na escola, falou, me leva lá no shopping. Eu fui levar no shopping, falei, caramba, quanta gente, mano, que estão dando dinheiro aqui. Aí falou, pai, é o Black Friday. Eu falei, tá. Eu falei, filha, falei pra ela, filha, Black Friday de adulto, mano, é no posto de gasolina e no mercado. Shopping é Black Friday de jovem. Eu quero saber se tá barata a carne, se tá barato o arroz, se tá barata a gasolina. O resto, mas é Black Friday. É Black Friday hoje. Black Friday. Estamos gravando aqui dia 28 de novembro. Falta pouco mais de um mês para acabar o ano. Acabou o ano, hein, Pé? Já era. Já foi-se, velho. Já é 2026, já. 26, eu já tô... Copa do Mundo e eleições no Quebec. Copa do Mundo e eleições do Quebec. Isso aí. Isso que eu gosto. Programa de número 135. Tá fazendo menos 2 graus na capital federal. Eu tô com uma preguiça que vocês não têm ideia. Terminei de comer, tô com o bucho cheio, estou devagar, mas para vocês que estão voltando pro programa, é um prazer ter a sua companhia novamente. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Espero que você curta o programa. E os recadinhos que a gente dá de sempre é que não se assuste com a duração. A gente faz o programa em blocos e a gente põe a minutagem na descrição do programa. Esteja você ouvindo no seu tocador de podcast ou no YouTube ou diretamente no site. Dê uma olhada na descrição que tem lá a minutagem. Você pode pular direto pro bloco se tiver interesse. E se você tiver mais curiosidade, tiver assim, pô, o que será que esses caras falaram? Se você der uma olhada no site, a gente também publica a lista das notícias que a gente comentou aqui. Então, para tudo isso, para simplificar a sua vida. E se você quiser que o programa continue melhorando e existindo, a gente sempre conta com a sua colaboração. Você pode ser nosso patrono no patreon.com/Canadá Agora ou no Apoia-se, no apoia.se/Canadá Agora. Qualquer ajuda que você puder, você sabe, a gente é uma galera independente, a gente não tem rabo preso com ninguém aqui. Seria muito bom se a gente tivesse o rabo preso, pelo menos ia vir dinheiro, mas não tem rabo preso nenhum. Esse é uma mídia independente, então a gente conta o seu trabalho. Então, sem mais delongas, vamos para o programa. Então, começando nosso bloco de notícias, tradicionalmente a gente dá partida no Bloco Federal, que é onde as tretas começam, né? E a primeira notícia é que o escritório de grandes projetos do governo federal vai fazer e se ele vai ser bem sucedido. O primeiro-ministro Mark Carney anunciou recentemente uma nova rodada de projetos que ele deseja agilizar através do escritório de grandes projetos, o MPO, que vem como parte da sua promessa de reduzir a dependência econômica do Canadá com os Estados Unidos. Os projetos destacados incluem propostas de energia e recursos naturais multibilionárias, que estão bem avançadas em desenvolvimento. O processo do MPO busca acelerar a construção desses projetos, mas existem certezas sobre a eficácia dessa abordagem, visto que não há garantias automáticas de aprovação.
O MPO trabalha em parceria com governos provinciais, territórios e povos indígenas para superar desafios regulatórios e de financiamento, possibilitando uma execução mais rápida dos projetos. Recentemente, foi anunciado um empréstimo de 139 milhões de dólares canadenses do Banco de Infraestrutura do Canadá para uma linha de transmissão em British Columbia. Contudo, porém, entretanto, todavia, a designação de interesse nacional sob a Lei de Construção do Canadá, que pode isentar projetos de exigências legais normais, gerou controvérsias, sobretudo entre as comunidades indígenas e opositores políticos. A nova lista de iniciativas deve se somar a projetos anunciados em setembro, gerando um impacto econômico combinado de 116 bilhões, eu falei de bilhões de dólares. Grana pé. É muita grana e de novo, o McCartney, é interessante, ele lançou isso daí, todo mundo falou como ia funcionar, mas eu volto de novo à base, nas origens. Ele fez muitas promessas, ele colocou a barreira bem alta, e o problema é que eu quero ver entregas. E quando eu não ver nada, porque no papel tudo é possível, né? No papel a seleção brasileira teria sido campeã da Copa do Mundo 6 vezes, mas na prática não está dando. Então eu quero ver o que esse escritório vai dar, porque você tem que coordenar toda a federação, as províncias, enfim. É muita grana, é muita grana. Mas até agora o McCartney falou mais do que está fazendo. Até nas últimas vezes que a gente falou, as pesquisas estão mostrando que ele tem caído quase um pouco nas pesquisas, mas o que leva é o que vai realmente definir o legado do McCartney. A gente vai falar um pouco mais para frente aí quando a gente vai falar do Guilbeault, mas ele até agora para mim não convenceu. Não me convenceu desde o começo, porque todo mundo chegou e falou, o currículo do cara, mas isso não me impressionou em nada. E até agora eu não estou vendo resultado concreto nenhum. Vamos esperar, vamos dar uma chance pro cara. O cara acabou de chegar. Mas até agora eu não estou vendo nada de impressionante. E já que você falou em futebol, eu quero deixar um recado dizendo assim, Ancelotti, faz o favor de melhorar as paradas, meu filho, porque a Copa tá aí. Eu não entendi a referência, mas vou continuar aqui, beleza. Cara, o maldito treinador agora é o Ancelotti, né, cara? Eu não acompanho nada, cara. Só olho o Brasil na Copa, não sei nem quem tá jogando. Sorte a sua, porque eu poderia começar a falar do Casimiro, essa altura do campeonato, não vou ficar calado. Nem sei quem é. E o Vaticano, ele devolve itens culturais indígenas aos bispos católicos do Canadá em um dia histórico. Um centenário caiaque Inuvialuit utilizado em caçadas de baleias, junto com 61 objetos culturais das comunidades das primeiras nações Métis e Inuit, serão devolvidos ao Canadá após décadas em museus do Vaticano. Em uma iniciativa de reconciliação e respeito à herança cultural indígena, o Papa Leão XIV presenteou esses itens à Conferência Canadense de Bispos Católicos, que garantiu que eles serão entregues às organizações indígenas nacionais para retorno às suas comunidades de origem. A devolução marcada para 6 de dezembro é vista como um passo significativo, especialmente após o pedido de desculpas do Papa Francisco em 2022 devido às políticas de assimilação forçadas envolvendo escolas residenciais administradas pela Igreja. A ação foi acompanhada por negociações envolvendo grupos indígenas, com apoio do governo do Canadá. Críticos do processo de presentes eclesiásticos pedem a participação direta das comunidades na identificação e na recepção dos objetos. A devolução busca promover verdade, justiça e reconciliação entre as comunidades indígenas e a igreja. E não é à toa que eles escolheram 6 de dezembro porque é o aniversário do japonês. Então o japonês está contente porque ele falou, vamos homenagear também aí o nosso First Nation, porque o Massaro foi um dos primeiros que chegou aqui no Canadá, um dos primeiros brasileiros que colocou o pé aqui. Então ele é dos First Nations Brazilians. First Nations Tupiniquim no Canadá é o Massaro. E já que você estava falando do Papa Leão, eu só gostaria de deixar um último recado futebolístico até o presente momento. Um abraço à torcida do Remo, que voltamos para a Série A pela primeira vez. Chegamos na Série A. Um abraço a todos meus irmãos. Tô todo futebolístico hoje, fica calado. E continuando nas notícias federais, uma notícia não tão agradável, nem um pouco agradável na verdade, mas é que as taxas de câncer cervical mostram um platô preocupante. Entre 1984 e 2005, as taxas de câncer do colo de útero no Canadá diminuíram consistentemente, mas
a partir de 2005 até 2021, os índices estabilizaram, conforme foi dito o Comitê Consultivo de Estatísticas de Câncer do Canadá. Isso é preocupante, porque o câncer de colo de útero é evitável com a vacinação e o rastreamento do HPV, uma infecção sexualmente transmissível que pode causar esse tipo de câncer. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, almeja eliminar virtualmente o câncer de colo de útero até o fim do século. O Canadá também estabeleceu a meta de eliminação para 2040. Contudo, a redução das taxas de vacinação contra o HPV, a queda nos exames de rastreamento e falhas no acompanhamento de tratamento prejudicam esse objetivo. Políticas que ampliem o acesso à vacinação, rastreamento e autocoleta de exames, como acontece na Suécia, poderiam ajudar. Além disso, existe um aumento geral na sobrevivência ao câncer no Canadá, com uma taxa de sobrevida de 5 anos, aumentando de 55% para 64% de forma geral, desde os anos 90. Não gostaria de ser negativo já no começo do programa, mas se vocês assistiram o último programa, vocês viram que o Canadá perdeu o status de país livre do sarampo, porque as pessoas pararam de vacinar as crianças, pararam de se vacinar. Agora, se um troço que você já sabe, todo mundo já sabe, que mata, há séculos vem plantando muita gente, que a diacho da vacina tá aí há milênios é exagero, né? Mas tá uma eternidade aí, todo mundo sabe que funciona, as pessoas não se vacinam, quais as minhas perspectivas que as pessoas vão querer investir em se vacinar contra o HPV? Aí sim que vai vir toda a teoria da conspiração. Não, esse negócio vai controlar meu cérebro, vai mudar meus genes, vai me transformar em jacaré, sei lá o quê. Então, sinto ser pessimista já no começo do programa, mas eu ainda estou revoltado com o último programa. E a empresa Saab oferece 10 mil empregos, segundo a ministra Joly, enquanto a revisão dos F-35 do Canadá se arrasta. A ministra da Indústria do Canadá, Melanie Joly, expressou insatisfação com o contrato de 27 bilhões de dólares para adquirir 88 caças F-35 fabricados nos Estados Unidos, citando a falta de empregos gerados para trabalhadores canadenses. Joly enfatizou que o governo está em diálogo com a Saab, empresa sueca que prometeu criar 10 mil empregos na fabricação do caça Gripen e no Canadá. Esse interesse ocorre enquanto a família real sueca visita Ottawa como parte de uma estratégia de relação pública da empresa Saab. Em 2023, o Canadá já havia assinado acordo com a Lockheed Martin para a compra de F-35, mas revisões estão em andamento com uma decisão ainda pendente. Enquanto isso, conservadores expressam preocupações sobre contratos já existentes com a Lockheed e possíveis perdas de empregos. Especialistas como Alan Williams destacam que embora Gripen pareça mais econômico, a longo prazo a liderança da RCAF apoia o F-35, visto como essencial para manter a defesa nacional contra grandes potências como a China e a Rússia. Como eu vou começar a bater? Então, o F-35, você já sabe, era um consórcio de países que estavam na produção desse negócio. Se eu não me engano, é o projeto mais caro de um avião de caça já produzido no mundo. Ele, que para variar, ele também estourou orçamentos. E é aquela história, né? É tipo rifa. Você compra e talvez você ganhe. Não, rifa, consórcio. Você fica pagando e talvez tenha que pagar para pegar. E agora tá nessa história, que os Estados Unidos tá fabricando e tá toda a fabricação ali. O Canadá tá naquela, pô, e eu? Eu paguei, você não quer trazer as coisas pra cá, pelo menos gerar uns empreguinhos? E não, a relação já tá muito boa, né? Entre o Carney e o Homem-Laranja lá, então a pop da Melanie não tá ajudando muito. Sabe que eu vi a família real passando pelo escritório, velho? Passaram aí? Que eu com eles? A janela de onde eu trabalho, no 7º andar, e ela dá de cara pra 417. Velho, eles pararam a 417. Pararam. Aí tinha uns carros da polícia, assim, pelo caminho. De repente passa aquelas 3 limousine pretas, assim. Eu falei, caraca, só vi a bandeirinha da Suécia, assim, balançando. Olha só, família aqui.
É isso aí. Mas, defenda a Julie. Isso aí, tem que ir atrás da Suécia, meu. Chega de depender de gringo. E o Carney participa da cúpula do G20 com o objetivo de impulsionar o comércio, enquanto o Canadá corta a ajuda externa. O Carney esteve em Johannesburg, na África do Sul, para participar da cúpula do G20, com foco em diversificar as relações comerciais do Canadá para além dos Estados Unidos, priorizando a Europa e a Ásia. Embora uma estratégia para aumentar o engajamento com a África tenha sido lançada em março, o orçamento federal não alocou novos fundos para essa iniciativa e planeja reduzir a ajuda externa em 2,7 bilhões de dólares nos próximos 4 anos. Apesar disso, o governo manteve um compromisso de 4,5 bilhões em assistência à África nos últimos 5 anos. Recentemente, o Canadá anunciou uma contribuição reduzida ao Fundo Global de Combate a Doenças, marcando um corte de 17% desde 2022. Especialistas alertam sobre as potenciais repercussões dessa decisão, especialmente em termos de necessidades humanitárias crescentes. Contudo, o Canadá busca fortalecer relações diplomáticas e comerciais com a África do Sul durante a reunião bilateral entre o Carney e o presidente Cyril Ramaphosa. Então, como direi? Como começarei com essa história? É a história, né? O Carney tá cortando despesa porque ele falou assim, cara, a gente gastou demais. Eu acho que tinha um cara que gastou demais antes de mim. É isso que eu ia falar. Foi bem ele, né? Aí eu falei, bom, vamos ver o que dá para cortar, o que a gente precisa fazer. Precisamos gerar empregos, né? Empregos e oportunidades. Quem é mais perto daqui? Quem que eu já tenho uma relação muito boa? Tem uns caras aqui do outro lado do oceano que é mais perto. Puta, mas a África tem um potencial gigantesco. Tem. Só que o Canadá não tá com essa bola toda de ficar investindo em infraestrutura na África para poder tentar ter retorno daqui a 10 anos. O Carney precisa de um troço que faça milagre durante os próximos 4 anos. E eu digo mais, se não aparecer algo ano que vem, o pescoço do cara já pode rolar. O que é preocupante, porque tem 2 países que estão investindo pesado na África, né? É a China e a Rússia, né? Além disso, com todas as revoltas que está tendo na África lá, a galera estão chutando colonizadores para tudo que é lado. Já chutaram os franceses, chutaram os alemães, chutaram os belgas. Um abraço, seu Leopoldo, do inferno, dando um abraço direto do inferno. Cortador de mão do povo, esse aí. Isso aí. Então, eu ainda acho que ainda vão ser coisas muito grandes vindo da África. Então, isso aí. Então, o Carney, o mais interessante é que, assim, não tá aí nas notícias porque aconteceu ontem, ele começa agora a enfrentar a grande primeira crise dele. Uma crise interessante porque o Steve Guilbeault, porque ele anunciou, para quem acompanhou aí, ele anunciou a volta de um pipeline aí com a Alberta, e o Steve Guilbeault cansou de tomar o Kool-Aid, porque todo mundo, a gente já falou aqui várias vezes que para quem conhece o Steve Guilbeault, que era aquele ativista, cofundador do Greenpeace, o cara todo environnement, meio ambiente, ele subiu na cena e tal, ele entrou pro governo do Trudeau e tal, e todo mundo falou, nossa, um ativista agora ele tentou, mas o Trudeau continuou fazendo mais pipeline, o Canadá continuou aumentando o negócio do petróleo. E mais interessante nessa demissão, que ele na verdade foi estratégico, ele não saiu do partido, ele só deixou de ser ministro do patrimônio, que ele foi ministro do meio ambiente, agora ele deixou de ser ministro também, porque todo mundo falou, o que ele vai fazer? Se o Carney faz isso, porque o Carney é inteligente, por que ele, na verdade, fechou com a Danielle Smith? Porque ele já sabe que tem um Quebec aqui, que tem um pouco Saint-Pierre Plamondon, do Partido Quebecois, que está enchendo as paciências, falando que vai ter um referendo. A ministra, a Danielle Smith, começou a falar e falou assim, eu preciso dar uma acalmada na federação. Então, quando ele oferece isso para a Danielle Smith não pode mais voltar essa bandeira de querer separar, porque você quer um pipeline, a gente vai tá aqui o dinheiro, a gente vai tentar fazer, lógico, tem que ainda passar pelas primeiras nações, mas, de maneira estratégica, ele consegue acalmar a Danielle Smith desse lado. E todo mundo sabe que do leste, se você pegar o Canadá, o oeste do Canadá inteiro vê o Guilbeault como um ativista, um terrorista ambiental. Já no Quebec, como ele é Quebec, o pessoal ainda não sei o que, vê com os outros olhos um pouco mais. Então,
Ele não aguentou depois que ele já inclusive nesse projeto do Carney, ele tira o teto do carbono, ou seja, uma coisa que tinha feito para tentar obedecer, ele falou, não tem mais teto, isso aí foi o máximo e acabou. Só que o que eu acho mais interessante ainda é que tudo isso, quem propôs tudo isso é desde a época do Harper. Os conservadores estão propondo tudo isso, mas quando o Harper falava, quando o Poilievre falava, todo mundo falava o quê? Nossa, vai acabar com o meio ambiente, é um maluco, é os conservadores reacionários. E o Carney está fazendo a mesma coisa e ninguém fala nada. Eu acho impressionante isso, por isso que as pessoas falam, o Paulo é bezerra, faz o seu... Não, mas o Carney, ele está fazendo a mesma, Ctrl+C, Ctrl+V. E tá todo mundo tentando achar o malabarismo aí para explicar o que ele tá fazendo, mas o Guilbeault saiu porque o Guilbeault falou, mano, não dá, não tem como. Só que o Guilbeault também, o que acontece? O Guilbeault, ele poderia ter, de novo a estratégia, o governo do Carney é minoritário, ele não pode arriscar perder ninguém. O que acontece? Se ele perder o Guilbeault, isso aqui ele deve ter começado a falar, Guilbeault fica só na boa, sai dos ministros, mas fica aí. Então ele fica no caucus, mas é um pouco contraditório, porque se você é contra a ideologia do teu partido, você não pode ficar no partido, entendeu? Ou você fala, não, vou ser independente, quer dizer, ele então, alguma coisa se passou aí, ele ficou lá, ele tem os motivos dele, tem muita coisa que, óbvio, que a gente não tem a menor ideia do que se acontece, mas isso joga muito na credibilidade dele. Por quê? Porque ele vai ficar lá como os liberais, ele vai votar pelo budget, ele vai votar sobre certos projetos, mas quando tiver alguns projetos que vai ter de cunho mais ambientalista, cadê o Guilbeault? Acho que ele tá numa reunião. Mano, sabe que tinha uma reunião urgente, velho, com o preposê do toner da máquina de xerox do prédio que tá lá em Alberta. Ele precisava falar com esse cara urgente. Ele vai ter que fazer isso, porque a credibilidade dele tá em jogo. Então, o Carney, muito interessante. Todo mundo falou que ele é o cara. E dizem, os analistas estão falando, da coluna parlamentar, dizem que a própria ala mais progressista dos liberais que votou com Trudeau, que eram Trudeau, estão começando a ficar um pouco assim, pô, mas o Carney tá indo longe demais. O Carney, ele vai pra frente e não quer nem saber. E ele é um ex-banqueiro, entendeu? Ele tem essa visão. Então, vai ser interessante de ver como que isso aí vai se desenrolar daqui pra frente. Porque agora ele tem o Guilbeault saiu, fica muito complicado, saiu de uma maneira tranquila, porque ele não sai do partido, ele fica ali e tal, não complica a situação, não precisa ter eleições, porém a credibilidade em questões ambientais já era fraca com o Trudeau, que falava mais do que fazia, agora fica pior ainda. Mas eu só tô falando. Mas eu acho que essa parada de temas ambientais está acabando, tá perdendo uma força com uma velocidade desgraçada. Você já viu, não? A Alemanha já praticamente, assim, falaram, não tô dizendo, não, senta aí, Cláudia, depois a gente conversa. Porque tá todo mundo enfrentando uma crise semelhante, uma crise financeira de maneira semelhante, né? E agora, quando o bicho pega, você fica assim, então, ou eu salvo o planeta ou eu salvo meu pescoço. Mas é a mesma coisa que acontecia, a gente já comentou isso aqui muitas vezes atrás, que é muito fácil os países de primeiro mundo chegar lá para os países africanos e falar, para de destruir a floresta, vocês têm que consumir assim, sabe? Peraí, eu não tô conseguindo nem comer, meu povo não tá conseguindo nem comer, você acha que eu tô pensando? Eu vou pensar isso para lá, então é a mesma coisa, o pessoal, todo mundo fala do meio ambiente, mas na verdade não é bem assim. E continuando falando dele do Carney, porque ele firmou uma parceria de inteligência artificial e tecnologias com a Índia e Austrália. O primeiro-ministro Mark Carney, durante o G20 em Joanesburgo, anunciou uma parceria entre Canadá, Índia e Austrália focada em tecnologias emergentes. O acordo trilateral visa diversificar cadeias de suprimentos, promover energia limpa e ampliar o uso de inteligência artificial. Essas iniciativas ocorrem enquanto o Canadá busca redefinir a relação com a Índia após tensões relacionadas à alegação do envolvimento da Nova Delhi em assassinato e extorsão de cidadãos canadenses. O grupo denominado Parceria Tecnologia e Inovação Austrália-Canadá-Índia foca na inovação em energia verde e na construção de cadeias de suprimentos resilientes. Além disso, examinará o desenvolvimento e a adoção da massa da inteligência artificial para melhorar a vida dos cidadãos. Os países concordaram em se reunir no primeiro trimestre de 2026 para avançar com a iniciativa. No G20, Carney busca impulsionar o comércio mesmo com o corte de ajudas externas pelo Canadá, apesar do boicote dos Estados Unidos, declaração conjunta sobre a mudança climática e direitos das mulheres.
Interessante é que o Carney realmente ele mostra mostra muito o lado pragmático dele. Quem achou que ele ia ser um progressista igual o Trudeau, ele mudou completamente essa visão, isso é um positivo. E ele joga também muito, de maneira inteligentíssima, na questão do Poilievre. Por quê? Porque todo mundo que falava assim, eu quero mudar o governo, mas o Poilievre é meio tóxico, é meio agressivo, ele tem um discurso muito guerreiro, eu não gosto disso. E o Carney, com essa cara de gente boa dele, ele consegue ter uma políticas mais conservadoras, porque o que ele está fazendo são políticas praticamente conservadoras, sem ter o ar de... Ele é um cara que pelo menos que ri e faz piada. Então, quer dizer, o Poilievre está muito complicado, porque pessoas que são conservadores e não gostam do estilo do Poilievre começam a falar, peraí, o Carney, ele é um esquerda meio direita ali, entendeu? Então é melhor ir com ele do que com o Poilievre. Então ele, de uma maneira muito inteligente, ele rouba as ideias do Poilievre e ele está conseguindo começar a angariar também pessoas que votariam conservador, mas não estão afim do estilo Poilievre. E ele fala assim, eu tô aqui, tá vendo? Eu faço isso, isso e isso, e fala com você também na questão do meio ambiente, na questão do petróleo, na questão de reforçar o armamento, na questão de fechar as fronteiras, na questão da imigração. Então, todas as ideias que ele estava fazendo, o pessoal fala, peraí, então não seria tão ruim assim como conservador votar por Carney. Então esse aí é uma jogada que ele faz também muito inteligente, nessa questão também de reabilitar as negociações com a Índia, que o Trudeau destruiu, como a gente falou já aqui bastante vezes. Então assim, o Carney, ele tem essa inteligência política que o Trudeau não tinha, que o Trudeau, enfim, ele era mais uma imagem ali, e ele está conseguindo realmente angariar até votos do próprio conservador, complicando ainda mais a vida do Poilievre, porque mesmo que o Poilievre fique falando, mas quem está fazendo? Quem está realmente mudando alguma coisa é o Carney. É isso. O que é interessante, né? Porque quando ele assumiu, era a grande pergunta se ele ia conseguir fazer alguma articulação decente, porque ele não tinha histórico político, né? Nenhum. Não. E eu tava vendo os comentários sobre isso, que falavam sobre essa relação, essa aproximação de AI que ele teve com a Índia e com a Austrália, foi uma jogada fantástica, foi aquele movimento de rock no xadrez. Porque ele conseguiu arranjar um tema que não é muito crítico, né, mas ao mesmo tempo tem muita atenção, esse lado do AI, e se aproximar e voltar a ter relações com a China, com a Índia, aquela história assim, veja só, eu sei que a gente brigou, mas aqui é uma caixinha de chocolate garoto, já tira até o bombom de ameixa da caixa, só para você. E ao mesmo tempo, essa aproximação com a Austrália, não falando que a Austrália está em desenvolvimento do submarino nuclear junto com a Inglaterra e os Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo, a Austrália está numa posição estratégica hoje com toda essa tensão com a China que tem acontecido nos últimos anos. Então, dizendo, o cara não foi trouxa, porque ele aproveitou que, a Austrália já faz parte do Commonwealth, então ele já tem uma entrada mais tranquila. Então, ele consegue criar uma cadeia de negociações que basicamente cruza o planeta inteiro. Então, ele consegue se juntar ao mesmo tempo com a Índia, o Canadá e a Austrália, ele dá a volta no planeta. Nessa história. E essa questão do meio ambiente, eu acho que vai ser interessante de continuar observando, porque todo mundo fala de meio ambiente, todo mundo fala também de inteligência artificial, mas todo mundo sabe que a inteligência artificial ela exige muita energia. E os servidores, para ser realmente de uma grande performance, tudo precisam dessa energia. Então, assim, para acompanhar a questão da inteligência artificial, você vai ter que aumentar o consumo de energia elétrica, não tem jeito. Então, isso daí vai ser, de novo, uma linha que eu quero ver o que vai acontecer na hora que cruzar no gráfico isso aí. E, de novo, AI é bolha, viu? Só pra falar, AI é uma bolha, então vai estourar, só falando. E ele ainda, o primeiro-ministro, diz que cometeu um erro ao descartar as perguntas de Trump com quem se importa. Então, essa semana, o Carney admitiu ter usado uma escolha pobre de palavras ao ser questionado sobre suas conversas com o presidente dos Estados Unidos, afirmando, soltando um clássico "Who cares?". O Carney reconheceu o erro durante um questionamento no parlamento, prometendo admitir falhas quando ocorrerem. A crítica veio principalmente da oposição, que acusou Carney de não levar a sério as negociações comerciais com os Estados Unidos. Carney destacou que o problema central é o progresso estrutural das conversas sobre tarifas, ressaltando que, apesar das tensões, o fardo tarifário para bens canadenses continua sendo o menor do mundo.
Ele também mencionou um acordo com a Indonésia e um investimento significativo dos Emirados Árabes no Canadá. Além disso, o ministro de Recursos Naturais, o Tim Hodgson, prometeu alívio para os setores afetados pelas políticas protecionistas do Trump, como é o caso do setor florestal, que tem enfrentado tarifas pesadas dos Estados Unidos. Essa do Who Cares foi maravilhosa. Foi muito legal e eu achei... E muita gente também, desculpa te cortar, mas muita gente falou do Carney, que ele não tem pife político e tal. Quando ele vai nos programas que ele foi nos Estados Unidos, ele mostrou um senso da repartida muito grande, ele mostrou um senso de humor, pelo menos em inglês. Em inglês a língua dele é muito boa. E no parlamento eu achei muito legal. Quando ele se desculpou, ele não fez aquela, como político tradicional, que tenta se desculpar sem se desculpar. Ele falou, eu errei. Eu não queria ter falado aquilo. Então, achei até nisso, ele conseguiu abaixar a crise de uma maneira que ele falou, entendeu? Todo mundo tá... Ele tem mostrado um bom reflexo político, tanto nas questões partidárias, né? Nessas horas que o pessoal vai atacar, olha o que ele falou do Trump. Ele conseguiu reverter isso, não virou uma bomba. O Trump não falou nada, a mídia nacional não falou nada. E, por outro lado, nas questões políticas, ele também é muito bom, porque ele consegue pegar as ideias do Poilievre e encostar o Poilievre no canto sem atacar diretamente o Poilievre. Então, até agora, realmente, ele tem jogado um bom xadrez aí, 3D político aí. E o Canadá, veja bem, nossa, esse é um legado daquele cara lá que tá namorando a menininha lá, né? O Canadá arrecadou mais de 5,4 bilhões em receitas fiscais de cannabis desde a legalização do cannabis para o uso recreativo no Canadá em outubro de 2018. Mais de 5,4 bilhões de dólares foram arrecadados em impostos sobre a droga. O governo federal coletou 1,2 bilhão, enquanto as províncias receberam 4,2 bilhões. Ontário lidera tem mais maconheiro em Ontário. Ontário lidera com 1,5 bilhão de dólares, seguido por Alberta, com um pouco mais de 1 bilhão. Alberta destaca-se por arrecadar a maior receita per capita entre as províncias, com cerca de 210 dólares por pessoa. Por outro lado, Quebec possui a menor receita per capita, com apenas 55,31 dólares por pessoa. Apesar da significativa arrecadação, a Receita Federal ficou abaixo das expectativas iniciais. O gasto em programas de educação e prevenção foi consideravelmente menor do que o projeto, com 21,6 milhões de dólares investidos desde a legalização. A arrecadação fiscal em 2025 ainda está incompleta, cobrindo apenas de abril a agosto. O Manitoba não participa do marco tributário federal da cannabis. Então, ou seja, nós, Quebec, em média aí 55,31, enquanto o pessoal de Ontário, o pessoal de Ontário gosta, né, mano? O pessoal de Ontário gosta, mas tudo bem, não tem problema não, pessoal. Tá liberado, o negócio é legal. Opa, mas peraí, eu preciso fazer um adendo nessa história. Porque sim, os caras de Ontário são tão vida louca e legalize, mas Alberta... Não, Alberta é 210 dólares por pessoa. Fala sério, hein, mano. Tem alguma coisa errada aí, Daniel. Eu não sei não, hein? Eu não sei o que é, mano. Como eu não uso isso, eu não sei o que está acontecendo. Não posso me manifestar. Não tem lugar de fala nesse mas essa de Alberta me pegou. Eu falei, olha só, eu tava esperando o BC pra fazer isso daí, mas não. Okay. Se os caras gostam de outra coisa, né, mano? Lá é mais pesado. Ela é mais pesada. E o aumento da violência no trânsito em todo o Canadá, em algumas cidades em quase 300%. Uma investigação conjunta da CBC News e da Investigative Journalism Foundation revelou um aumento preocupante na violência em sistemas de transporte público no Canadá, particularmente nas grandes regiões metropolitanas. Apesar de uma pequena redução após a pandemia, os índices de crimes violentos em transportes cresceram nos últimos anos, com exceção de Vancouver, onde a taxa flutuou. Nos últimos 8 anos, ataques em áreas metropolitanas aumentaram significativos, como em Toronto, que registrou um salto de 160% nos casos de agressão no transporte público. A investigação destaca que fatores como crise de opioides e de saúde mental, bem como reincidência de certos indivíduos,
podem contribuir para altos índices de violência. Em resposta, cidades como Winnipeg e Calgary desenvolveram planos para reforçar a segurança do seu sistema de transporte. Contudo, a taxa de prisões e acusações por crimes violentos no transporte caiu, preocupando autoridades e usuários que percebem a insegurança crescente durante os trajetos diários. Primeira coisa, eles estão falando que o crise de transporte público aumentar nas regiões metropolitanas do Canadá. E as pessoas, só existe transporte público nas regiões metropolitanas do Canadá, porque o resto do país todo mundo tem que ter carro. Não tem nada. E segundo é que isso é só a constatação do óbvio. Quantas e quantas vezes a gente já relatou casos de ataque dentro do trem, ataque dentro do ônibus, gente sendo empurrado e tal. Então, sim, aumentou bastante. A questão dos opioides é visível, a quantidade de pessoas vivendo na rua também é visivelmente observável. Você não precisa nem ser um muito observador para notar isso. Sociólogo para constatar isso. Pois é. E os conservadores acharam, enfim, uma nova chefe de campanha. Mas será que alguma coisa realmente mudou? Porque líderes conservadores estão otimistas com a nomeação de Steve Althouse como novo gerente da campanha, sucedendo Ginny Burney, cuja abordagem centralizadora e rigorosa gerou críticas. Althouse, que teve sucesso em campanhas provinciais, é visto como um cara ótimo pelos parlamentares, conhecido por conciliar diferentes perspectivas e promover a unidade. Sua experiência inclui lideranças na campanha de Leslie Lewis e de vitórias para os partidos conservadores em Newfoundland e Labrador, além da campanha da União Conservadora em Alberta. Embora socialmente conservador, sua habilidade de unir pessoas de vários espectros é destacada por colegas como Melanie Paradis. A mudança busca revitalizar a estratégia do partido, que tem enfrentado desafios como as derrotas nas últimas eleições, mesmo estando à frente nas pesquisas. Enquanto Althouse traz um estilo mais colaborativo, Pierre Poilievre, líder do partido, mantém-se firme em suas convicções e não pretende reconsiderar seu estilo de liderança mesmo após renúncias de parlamentares. Mas enfim, se ele continuar desse jeito aí, não vai dar em nada e ele vai continuar com essa imagem dele que não ajudou em nada na última pesquisa. Se não aprendeu nada até agora, aí vai ficar complicado. Mas o que é que você acha do Althouse? O Althouse é um cara que realmente o ponto é que o que faz a grande diferença em qualquer líder político é o chefe de campanha. É a pessoa capaz, porque é o cara que trabalha na sombra, é o cara que consegue fazer alianças, é o cara que consegue fazer uma aliança entre o chefe e a mídia, o cara que consegue fazer aliança porque você controlar um caucus é muito complicado, principalmente no nível federal, porque no nível federal você tem gente do leste ao oeste, você tem gente que é progressista e quer eletricidade do lado do Quebec, do mesmo jeito que você tem conservador e que quer petróleo no lado de Alberta. Então é muito mais complicado você reconciliar do que no nível provincial, porque no nível provincial todo mundo tem praticamente a mesma visão econômica ali, por mais que tenha uma certa diferença ideológica. E aí o Althouse, ele é conhecido por ter essa capacidade, mas o maior desafio que eu acho do Althouse é justamente o Pierre Poilievre, porque o Pierre Poilievre ele não é um chefe que ele tem a reputação de escutar muitas pessoas. Esse é o grande problema. O Pierre Poilievre, todo mundo sabe o que aconteceu, ele fala para a base dele. Se ele continuar se fechando só para a base, ele não vai continuar a falar com os outros. Do mesmo jeito como a gente acabou de falar recentemente sobre o Carney, que o Carney ele é um cara liberal, é um cara que sucede o Justin Trudeau, mas ele tem essa capacidade, sem falar, de ir tocar os corações da pessoa que é um conservador mais centralizado, uma pessoa que é mais moderada. Ele consegue fazer isso, e o Poilievre ele não está conseguindo fazer isso, e esse que é o grande desafio. Então assim, não adianta nada você ter um super attaché de presse, uma pessoa que conhece, um gerente de campanha bom, se você não escuta, porque no final em política quem decide de qualquer maneira é o chefe. Se ele chegar e falar, você tem, eu acho que você tem que ir por aqui, ele vai escutar, vai ouvir, mas no final quem vai tomar a decisão é ele. Se ele escutar o cara, ele tem chances de melhorar a imagem. Se ele não escutar, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E assim a gente fecha nossas notícias federais. E a gente começa no próximo bloco dando aquele nosso giro de notícias pelo país. A gente já volta.
mare usque ademare. Então a gente começa o nosso giro de notícias pelo país, partindo da costa oeste, ali de British Columbia. E a primeira notícia é que a cidade de Burnaby pede desculpas formais por décadas de discriminação contra as pessoas de ascendência chinesa. A cidade de Burnaby emitiu um pedido formal de desculpas por décadas de discriminação, reconhecendo a responsabilidade por leis municipais históricas que as impedia de trabalhar, possuir terras e ganhar a vida, e se comprometendo com ações para reparar essas injustiças. Isso aí, estamos falando do país do dia 5. Isso aí, só ficar falando que não, que é todo progressista e tal, mas enfim, ponto positivo para Burnaby, eu acho que antes tarde do que nunca, pelo menos, né, reconhecer a injustiça, então... Bom ponto. Lembrando que no dia 1º de julho é considerado o dia da expulsão, que foi quando o Canadá, depois dos chineses vieram reconstruir todo o caminho chamando que ligou o chamando de ferro, a estrada de ferro que ligava o leste e o oeste, que os caras colocavam os chineses para colocar bomba nos lugares difíceis, depois recusaram a imigração dos familiares, enfim, toda a história tá nisso aí. Então o dia 1º de julho foi quando passou essa lei aí, e agora estão reconhecendo. E continuando aqui lá na British Columbia, províncias assinam acordo para eliminar barreiras comerciais interprovinciais sobre mercadorias, exceto alimentos e álcool. Um acordo assinado entre todas as províncias, territórios canadenses e o governo federal visa reduzir as barreiras ao comércio interprovincial para vários produtos, com exceção de alimentos e bebidas alcoólicas, como parte de um esforço para aumentar as oportunidades comerciais em resposta às tarifas dos Estados Unidos, embora especialistas tenham opiniões divergentes sobre o impacto econômico da real medida. Assim, vários especialistas, alguns falam que é bom, outros falam que não é tão bom assim, mas eu acho que tem um especialista que eu estava escutando que ele fala que a gente poderia recuperar muito mais receita e se eliminar essas barreiras interprovinciais do que negociando com os Estados Unidos. Só que para isso tem que ser uma maneira mais larga. Não adianta você pegar, você tem que colocar tudo, alimento, algo, você tem que realmente abrir. Se for fazendo pick and choose, não tem jeito, você não vai ter uma real visão do que você precisa. Tem que ser de maneira total, abrangente, e depois a gente volta, resolve quando o Homem-Laranja sair de lá, porque senão não vai funcionar. E agora chegamos na terra da dona Daniela Smith. Chegamos em Alberta, onde os líderes médicos querem mais consultas após a apresentação de um novo projeto de lei com um duplo sistema de saúde. A nova legislação da província propõe um sistema de prática dupla que permite aos médicos atuarem no sistema de saúde público e privado, mas atualmente exclui os médicos de família, gerando preocupações sobre possíveis impactos no acesso à saúde pública e a criação de um sistema de 2 camadas. Tá chegando, né? É questão de tempo já. Ai, isso aí, mano. O privê vai salvar, isso aí já falei. O privê vai salvar o Canadá. E a Alberta apresenta um novo plano para incentivar os data centers a se energizarem. O governo de Alberta propôs um projeto de lei que permitiria que centros de dados gerassem sua própria energia, visando atrair mais investimentos na área, apesar de preocupações de que a estratégia pode ser arriscada e mal planejada, segundo os críticos. Eu acho que pela quantidade de informação que a gente tem, da tecnologia, eu ainda fico minha dúvida como as pessoas não conseguem ainda gerenciar uma coisa dessa em 2025. Eu não consigo entender isso ainda, mas tudo bem, um dia eu vou entender. Só preciso dizer uma coisa, reforçando, AI é bolha. E ainda em Alberta, a província arrecadou a maior receita fiscal de cannabis per capita de qualquer província. É isso. Saskatchewan. Um acordo de cuidados infantis de $10 por dia vai ser renovado na sexta-feira. O governo de Saskatchewan renovou um acordo com o governo federal para estender o programa de subsídios para creches a $10 por dia até março de 2031. Trazendo alívio para pais e trabalhadores da área que temiam a perda de acesso a creches acessíveis e reduções salariais significativas. Ponto para o Scott Moe, parabéns para Saskatchewan e mantendo as creches a 10 pila. Isso daí, um abraço a todo mundo que nos ouve de Saskatchewan. Se você está em Saskatchewan, manda uma mensagem para a gente, que você está por aí, só saber que você está por aí. Saskatchewan, me lembra o nome do bicho do Sasquatch lá, mano. Sasquatch.
Qual a diferença do Sasquatch com o Indigo, hein, Pé? Já que estamos falando de... Não. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo uma sabe, o Indigo é um personagem Marvel que aparece em 1974 no primeiro, quando ele e o Hulk, nesse episódio é a primeira vez que tem a aparição do Wolverine. Esse é o Indigo. Só que o Indigo, ele é um monstro que, na verdade, o espírito da irmã de um cara entra nele e ela tá tentando tirar, por isso que ela quer pegar o Hulk. Então, assim, só que ele é um... Não, o Sasquatch não chega nem ao pé do Indigo, mano. O Sasquatch é outra coisa. Porém, para a cultura geral inútil de quem se interessa, a Marvel também tem o Sasquatch, que é um herói do Alpha Flight. O Alpha Flight, para quem não conhece, são os heróis Marvels canadenses. Tem o Capitão Canadá, tem os dois irmãos lá, que um inclusive é quebecois e a outra, entendeu? Tem o Pock, que é um cara pequenininho, que ele realmente parece a Pock. Então assim, e o Sasquatch também, que são liderados, na verdade, eram liderados pelo Wolverine. Mas enfim, isso é uma questão geral. Então tem vários, mas aí você entra numa questão mais de especialistas, né, Marcelo? Não dá pra explicar tudo isso em alguns minutos. Mas enfim. Profundo, Pedro, profundo. E vamos para Ontário, a terra do doguinho, porque Toronto pode ter que demitir cerca de 1.000 pessoas por causa da proibição de câmeras de velocidade de Ontário. A decisão do governo de Ontário de proibir câmeras de velocidade em diversas cidades, incluindo Toronto, resultará em desafios financeiros significativos para as prefeituras que dependiam da receita gerada por multas para financiar programas de segurança no trânsito, levando a possíveis demissões de trabalhadores e demandas por reembolsos ao governo provincial, enquanto as autoridades defendem medidas alternativas de segurança viária. Cara, eu não sei da onde os caras tiraram essa ideia de tirar as câmeras. Eu acho uma ótima ideia, porque o ser humano é um bicho que precisa de alguém supervisionando, tem que ficar em cima ali. Um ser humano, se você deixar, brother, não tem a mesma. Então, assim, eu acho, enfim, não sei quem teve essa ideia aí, mas eu sou totalmente a favor de que fique aí as câmeras. Mas enfim. E triste notícia para quem porque fica andando com essas coisas, mas bicicletas e patinetes elétricos estão proibidos no sistema de transporte de Toronto até abril. A partir deste sábado, do último sábado, o Toronto Transit Commission começou a proibir bicicletas e scooters elétricos em seus veículos e propriedades até dia 15 de abril do ano que vem, devido a preocupações com riscos de incêndio associados às baterias de íon lítio, enquanto bicicletas e scooters não eletrônicos continuam permitidos durante todo o ano. Então é isso daí. Vocês sabem que bateria de lítio só pega fogo durante o inverno, por isso que eles estão proibindo durante esse período. Isso aí. Sarcasmo. Agora tá explicado, então. E os usuários de Durham pedem a devolução do trem expresso 4 anos após a interrupção do serviço. É recente, né? Moradores da região de Durham estão exigindo o retorno dos trens expressos na linha Lakeshore East Go, que foram suspensos há 4 anos devido à obra de construção e ainda não tem previsão de volta, afetando o tempo de deslocamento diário e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Tem um REM aqui em Montreal, cara, que funciona quase nunca, mas enfim. Eles agora estão aumentando, foram agora lá até para 2 montanhas. Tá longe, tá indo longe. Um dia vai chegar aí pro aeroporto. Só que os caras que usavam o trem não tem mais o trem. Mano, o dia que sair porque o problema do transporte público é isso. O pessoal vai se jogar no transporte público no dia que ele tiver uma fiabilidade enorme. Mas enquanto ele fica duvidoso, é muito complicado deixar os carrinhos em casa. Mas enfim, vamos ver no que vai dar aí. Eu vi essa história, eu assisti esse vídeo do cara falando que agora estão estendidos, tá? Daqui a pouco chega em Gatineau, de tão longe que tá esse rio. E aí o pessoal falando, pô, mas tinha uma linha de trem que passava aqui, que eles descontinuaram para passar um rei, mas agora o rei não passa. Então. E a última de Ontário é que o material do balé do Quebra-Nozes foi roubado, mas foi recuperado. A companhia de balé Jorgen, de Ontário, recuperou os cenários e adereços roubados da sua produção de O Quebra-Nozes,
contando com o apoio da comunidade de dança, que se mobilizou rapidamente para oferecer ajuda na reposição dos itens, garantindo que o espetáculo pudesse continuar conforme o planejado. O espírito de porco que me roubou o cenário de uma peça de balé, eu não consigo descrever o ser humano. Enfim, isso aí. Mano, eu não vou nem me pronunciar, porque senão eu vou ficar nervoso. O cara que faz isso na época do Natal. O cara que Mano, só tem um cara que pode atacar o Natal, que é o Grinch. Mas ele depois acerta as paradas. Mas o resto, o Grinch é meu personagem preferido. Enfim, tem um outro também, né? O Rampus. Eu não gosto, eu gosto do Grinch. Eu gosto do Grinch. Aquele velho rabugento, como que é o espírito do Natal passado, lá, esqueci o nome dele. O Scrooge. Scrooge, é. Só eles dois. Só tem duas pessoas a gente vê no Natal que pode fazer isso. É o Scrooge e o Grinch. O resto, deixa quieto. Vamos agora para Quebec City, porque os liberais de Quebec estão criticando o Partido Québécois por sua proposta de moeda de independência. O líder do Partido Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, se comprometeu a realizar um referendo da soberania no primeiro mandato, se eleito, mesmo enfrentando a oposição majoritária, e propôs que um Quebec independente teria sua própria moeda em uma transição gradual do dólar canadense, enquanto o plano foi criticado por criar instabilidade econômico. Velho, o cara, ele tá pisando no acelerador a 1000 por hora. Ele tá falando que ele vai. Só que o problema, quando ele apresentou essa ideia da moeda, todos os economistas começaram a falar: meu, você não pode brincar com a estabilidade. Tem países que funcionam com moedas de outros países, né? Tem países que funcionam com dólar americano, só que quando você funciona com moedas de outro país, você não tem controle da sua receita fiscal, da sua política fiscal, nem da sua política monetária, porque quem imprime a moeda não é você, é o país que detém a moeda. Então, só que ele falou que nós vamos fazer. E um país em construção, lógico que você acha que o peso, então a crítica é, você acha que o peso da moeda do Quebec vai ser o mesmo? Foi que, para você ter uma ideia, para ficar bem simples, é que nem em 94, os mais velhos como eu, lembra que em 94 o que aconteceu no Brasil? O real. Eu lembro que o real saiu na paridade 1 por 1. O real estava 1 por 1 com o dólar. Então era assim, foi aquela... Todo mundo ia para Disney porque estava gastando em dólar, estava gastando em real. Mas até o momento que a realidade fiscal começa a jogar um peso enorme. E hoje que a gente vê, 30 anos depois, é justamente que o dólar, como está entre o dólar e como está o real hoje. Então, assim, você mesmo, porque você quer ser independente, ou não existe meio grávida. A mulher não pode estar meio grávida. Você quer ser independente, brother? Você vai se virar sozinho. Só que se você vier com essa política fiscal e não der certo, aí, meu irmão, você já sabe, né? Qual seria o nome da moeda do Quebec? Os caras várias piadas já do Levesque, já várias piadinhas, mas enfim. Mas eu tenho a minha moeda aqui, quer ver? Vou até te mostrar aqui. Quem não tá vendo pode ver. Minha moeda do Quebec, ó. Tá aqui, ó. É a cara do René Levesque. Olha só, rapaz. De onde você achou essa moedinha aí? Na verdade, o que acontece? Que eu sou um cara que mesmo que eu tenho uma linhagem conservadora, eu frequento todos os campos, entendeu? Teve uma apresentação no Instituto Jean-Baptiste, que é um instituto totalmente a favor da independência e tal, e eles defendem a língua inglesa, e lá tinha um cara vendendo pingente, e ele falou assim: não, eu tenho a moeda do René Levesque, que ele fez meio copiando, e eu fui lá e comprei a moeda, então eu já estou acumulando minhas moedas já. Muito bom, muito bom. E o grupo cristão processou a cidade de Quebec por cancelar um concerto de verão de música afiliado à MAGA. O evento da turnê Revive in 25, do músico cristão Sean Foyt, foram cancelados em várias cidades canadenses, incluindo Quebec, devido a uma reação pública contra suas opiniões controversas sobre a comunidade LGBTQIA+. E além do direito ao aborto e a teoria racial crítica, levando a um processo sobre a cidade, um processo contra a cidade por supostas violações de direitos constitucionais. É isso mesmo? Então, esse cara, ele ia fazer um show. O que eu achei mais engraçado, que é interessante, que é o Popper, que fala de tolerar a intolerância, que se a gente tolerar tolerância, um dia a gente vai ficar intolerante.
E esse é muito interessante porque isso me lembra muito quando as pessoas falam de liberdade de expressão, porque todo mundo fala, não, só vou da liberdade de expressão desde que a opinião do outro seja igual à minha, né? Porque a gente fala, se o triângulo tivesse um deus, o deus dele ia ter 3 lados. Se fosse o quadrado, ia ter 4 lados. Por quê? Porque ele ia fazer um show, esse cara, ele é pró-Trump, e ele é um cara evangélico nos Estados Unidos, ele ia vir fazer um show em algumas igrejas evangélicas aqui no Canadá. E quando saiu, alguém jogou, mas que esse cara, jogar na mídia, que esse cara é um cara que apoia, que gosta, tem uma afinidade com o Trump e o movimento do MAGA, todo mundo começou, não, aqui no parque não vai fazer, aqui... E aí foi interessante porque o Quebec também entrou nessa, não, aqui não vai fazer. E eu achei muito interessante, por quê? Porque eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar. Eu acho que as pessoas são inteligentes o suficiente para tomar suas decisões. Eu acho que ninguém, desde que não seja um discurso de ódio, que isso já tem na lei, se não seja difamação, isso tem a lei, desde que não seja uma agressão, isso tem a lei, deixa o cara lá. Por quê? Porque uma sociedade é feita de diversidade. Tem os casos do LGBT 1.500 letras? Tem, mas existem evangélicos no Canadá. Existem cristãos no Canadá, existem católicos no Canadá, existem budistas no Canadá, existe macumbeiro no Canadá, entendeu? Só que o que acontece? Você só vai deixar a liberdade de expressão se for um cara que você gosta. Então se vier um cara que é um ator, um cantor trans, beleza, ele pode cantar em todo lugar. Não, o cara é evangélico, ele não pode porque... Então é isso que eu acho interessante, eu espero realmente que esse cara ganhe o processo contra o todo está processando. Por quê? Porque isso tem que, eu acho que a gente não pode ficar nessa bolha do pensamento único. Não, nós somos todos progressistas, nós pensamos todos iguais e não pode deixar nada. Cara, não é assim que funciona a democracia. Existem pessoas que pensam diferente, ainda bem que pensam diferente da gente. Então, cancelaram ele em vários lugares, ele acabou tocando em algumas igrejas, em alguns lugares, mas eu achei ridículo esse fato de querer cancelar o cara, porque ele é a favor do Trump. Então, e aí teve até uma jornalista, foi interessante, a Celine Galipeau, que era uma jornalista super renomada aqui no Quebec, que ela chegou e, só fazendo um link com a liberdade de expressão, teve a eleição do Zoran lá na prefeitura, o cara que é ele mesmo se denomina comunista não, socialista, e o Trump odeia ele, que ele é de origem muçulmana, socialista, o cara, tudo que o Trump odeia, e ele foi eleito prefeito de Nova York. Mas Nova York todo mundo sabe que é um lugar democrata. E o interessante é que essa jornalista aqui da Rádio Canadá, ela escreveu um Twitter falando assim, ela tinha feito uma reportagem falando, um vento, ela colocou alguma coisa assim, um vento de esperança sopra na democracia americana. Aí ela foi super criticada por outras pessoas de outro canto, porque falou assim, peraí, por que é um vento de esperança? Só porque é um cara de progressista que ganhou? Porque se a gente for analisar tecnicamente, friamente, quando o Trump entrou, foi um vento de esperança também. Talvez não para muitas pessoas que não gostam do Trump, mas para as pessoas que votaram no Trump e queriam tirar os democratas, foi um vento de esperança. Mas ninguém falou vento. Aí depois ela veio, não, eu deveria ter. Ela veio tentar se retratar, falando que ela quis dizer um vento de esperança para a democracia. Enfim, é isso que eu acho interessante dessas pessoas que se dizem a favor da liberdade de expressão, que elas são a favor da liberdade de expressão desde que seja do seu campo e das coisas que você fala, das coisas que você gosta. Se for o contrário, vírgula, né? Mas enfim. Ainda na Belle Provence, né? O troço continua pegando fogo. Peraí, é você, não sou eu. Legault anuncia um projeto de energia eólica de 4,5 bilhões em Saint-Laurent, no Quebec. O governo do Quebec anunciou um investimento de 4,5 bilhões em um projeto de energia eólica na região do Baixo São Lourenço, que é em parceria com as comunidades locais e a nação Wolastoqiyik-Washipekuk, como parte de uma estratégia para expandir a capacidade de energia eólica da província e mitigar os impactos econômicos nas tarifas dos Estados Unidos no setor florestal. É porque o que aconteceu aqui, tinha uma lei florestal, o Legault veio atrás, estão tentando refazer e agora está todo mundo tentando se reprogramar. Só que aqui no Quebec, não pode esquecer, como em vários lugares do Canadá, muito dessas torres de energia eólica passam pela região das Primeiras Nações e você não pode fazer nada sem ter o acordo deles. Então, assim, é muito complicado e ele vai tentar continuar investindo porque tem muito potencial na área do eólica aqui no Quebec. Pô, mas não tem água pra cacete no Quebec? Precisa investir mais em vento ainda? Também precisa. Ok, tá bom. Quem sou eu pra reclamar? E por que a proposta de Constituição de Quebec tem especialistas jurídicos e grupos de direitos civis soando um alarme?
a proposta de constituição do premier François Legault, que visa refletir o caráter nacional distinto do Quebec, tem gerado controvérsias por centralizar o poder, enfraquecer a supervisão judicial e limitar desafios legais numa tentativa de proteger valores comuns, enfrentando críticas de grupos de direitos humanos e especialistas legais que veem o projeto como uma ameaça às liberdades individuais e ao Estado de Direito. Pô, mas então, mano, acabou, né? O Legault agora é só cumprir tabela essa altura do campeonato. O Legault, ele tá tentando, ele tá jogando o all-in do poker, velho. Ele tá indo pra cima de todo mundo, ele tá agora mandando a Constituição, ele tá mandando uma lei pra acabar com na escola, não tem mais... como ele diz, pessoas com véu e nada. Ele quer aumentar ali da laicidade aqui. Ele tá indo para as cabeças, só que os especialistas estão falando, cara, vai devagar, porque essas leis tá aqui, porque ele tá tentando deixar um legado, porque tudo que ele tentou, Northvolt deu errado, ele gastou dinheiro com King e a economia tá ruim. Então assim, o cara que andava nas águas há 4 anos atrás agora não tá andando nem na rua porque os caras querem bater nele. Então ele está muito complicado, ele está agora com essa proposta da Constituição para tentar mostrar, porque ele é aquele cara que ele fala, eu quero mostrar eu quero um Quebec forte, um Quebec forte dentro do Canadá, não preciso separar, mas uma Constituição vai reforçar isso daí juridicamente. Mas tem pessoas falando que ele pode ficar esperto, porque e não é bem assim que funciona, mas ele vai para as cabeças, não tem jeito. E a atualização econômica do Quebec inclui incentivos fiscais para trabalhadores e o uso do Fundo Verde para combater a dívida. O governo do Quebec está enfrentando os impactos da tarifa dos Estados Unidos em suas indústrias principais, implementou medidas econômicas que incluem redução de imposto, reutilização do excedente do Fundo Verde para reduzir a dívida provincial e apoio a empresas e trabalhadores afetados, com previsão do crescimento econômico em foco na equidade intergeracional e alívio fiscal para setores específicos como agricultura, pesca e exploração fiscal. O que aconteceu foi que o Quebec ele fez uma atualização que ele sempre faz depois que ele anuncia o budget, entre o budget e o próximo budget, na metade do ano do budget, ele faz uma atualização, mas as pessoas vão falar, como ano que vem é eleitoral, será que ele vai mandar cheque? Será que ele vai fazer um sinalzinho? Ele falou, não, a gente não vai fazer nada, não tem Papai Noel. Ele falou, Papai Noel tá em Ottawa, a coisa aqui tá feia, nós vamos tentar pegar um dinheiro do Fundo Verde para tentar reduzir a dívida, para depois repor, a gente vai tentar ajudar algumas empresas de agricultura, mas quem estava esperando algum presentinho de Natal, não é dessa vez. Não vai ter dinheirinho. E o novo projeto de lei de secularismo do Quebec visa trabalhadores de creches, além de espaços de oração e refeições religiosas. O governo do Quebec apresentou o projeto de lei número 9, que visa reforçar o secularismo na província ao propor restrições a orações em público e uma proibição ampliada de símbolos religiosos para trabalhadores de creches subsidiadas, o que tem gerado preocupações entre minorias religiosas e grupos de defesa das liberdades civis sobre sua imparcialidade e impacto nos direitos individuais. Vou até sentar aqui. Então, por onde começar essa palhaçada? Bom, é que o Quebec, de novo, o governo do Legault está tentando mudar o foco completamente para tentar subir nas pesquisas. E aconteceu muita coisa essa semana. Primeiro que eles colocaram essa nova lei para reforçar o Estado laico aqui. O que ele fez? Reforçando o Estado laico. Porque a gente sabe o que estava acontecendo aqui no Quebec. Tinha alguns grupos de muçulmanos que eles estavam indo na frente da igreja de São José, ficavam orando lá. Mas era uma provocação política. Muitos muçulmanos eram contra esse tipo de ação, porque eles falavam, isso não tem nada a ver. Primeiro, quando você vai orar como muçulmano, você tem que fazer ebulição, que é lavar a mão e o pé. Você não pode lavar a mão e o pé no meio da rua. Então, ali já se mostrava que era era uma afronta mais política do que religiosa. E também começou a circular alguns vídeos, não é uma tonelada de vídeos, 2, 3 vídeos de muçulmanos parados em Montreal, ali e rezando no meio de Montreal. Então, as pessoas começaram a reclamar disso. Por que essa provocação? Então,
O que o cara fez? Ele aproveitou isso daí, o François Robert, que é o ministro da Imigração, e ele aproveitou para mandar uma mensagem para o Quebecois, para dizer, não, eu sou o que passei a lei do Estado lá, vou aumentar, agora vou cortar a oração em lugar público, eu vou cortar quem aluno não pode ficar com o rosto coberto, mesmo isso só passava o pessoal em situação de autoridade não podia ter símbolo religioso, mas começava nas escolas, agora nem nas garderies que são subvencionadas, ou seja, uma professora de garderie, como fala garderie? Creche. De creche não pode mais usar o véu. Para aquelas que já estão lá vão poder, mas as novas não vão poder. E ele falou, não, porque ele deu na entrevista dele, falou, é assim que nós vivemos no Quebec. Mas só que o grande problema é quem é esse Quebecois que ele está falando. Essa é a grande pergunta. Quem é esse Quebecois? Esse Quebecois é aquele cara, aquela pessoa que segue tudo o que ele acha que é bom, ou aquela pessoa que está aqui, que está aqui há mais de 20 anos, que fala francês, que contribui, que paga imposto, mas tem a sua religião e usa o seu véu, ela não é Quebecois? Porque o grande é que o governo ele nunca vai assumir isso, mas o desconforto do governo atual é com a religião muçulmana. Porque a gente teve aqui na escola Bedford, aqui no Quebec, 7 professores que mandavam e desmandavam. Eles não deixavam as meninas fazer atividade masculina, eles tocavam o terror, falavam só em árabe entre eles que queriam mudar realmente porque é uma comunidade que tinha uma região que tinha muito imigrante, a maioria dos professores são árabes e eles estavam realmente tocando terror dentro dessa escola. Só que tudo que aconteceu nessa escola não tem nada a ver com símbolo religioso, porque os caras não usam símbolo religioso, eles não usam véu, e era uma questão de regulamentação interna. Então, ou seja, essa lei que ele está impondo não muda nada, só que ele acaba atacando as mulheres, porque quem usa o véu na religião do islamismo são as mulheres. Então, essa lei que ele passa, que ele reforça, por mais que eles falam, não, a gente está visando todas as religiões, a gente não quer mais comida nem kosher, nem halal, todo tipo, não pode mais ter esse tipo de comida, mas é que eles não vão assumir, mas a intenção indireta deles é de atacar realmente a questão muçulmana, porque todo mundo sabe que aumenta-se cada vez mais essa questão que essa ligação entre esse link totalmente ridículo entre muçulmano e terrorismo, e você sabe, todo mundo sabe que no ano político isso paga muito bem, o cara que vai realmente defender, então eles estão jogando isso aí, passaram esse projeto deles, que acaba na verdade escondendo os grandes problemas, que por exemplo, a imigração, a gente fala de imigração, tem um monte de gente aqui que quis abolir o PEC, tinha muita gente, até um protesto recentemente em Montreal, tinha até alguns brasileiros lá, e foram até na Assembleia Nacional, por quê? Porque o cara veio, estudou, estava com tudo pronto para aplicar para o PEC, o cara fez o mestrado dele aqui e tal, tudo, e o programa que ele fez poderia ser usado como comprovação de idioma. O cara falou, fecha o PEC, agora nós vamos fechar tudo, não quer um novo sistema, e o cara vai ser convidado. E tem muita gente que está no limbo, que tem filho aqui, viveu a vida agora e agora vai talvez ter que voltar para o país. Então assim, esses são os verdadeiros problemas. O cara está preocupado, tanto é que eu vi as entrevistas do François Robert, ele fala, não, porque a gente deixa... Aí você pergunta para ele, mas vamos falar com números, quantas orações de rosto? Não, mas tem, mas quantas? Qual que é a taxa de assimilação, de preocupação que uma professora de uma creche vai influenciar? Não, mas a gente tem que começar a ver isso. Então assim, você vê que é uma coisa feita nas coxas, justamente, simplesmente para desviar o foco dos verdadeiros problemas, na minha opinião, e não falar e atacar o muçulmano de uma outra maneira. Então eu acho isso daí realmente, eu acho que nisso eles vão, mas eu já falei aqui várias vezes, quem estava aqui vai lembrar, eu falei que o ano que vem vai ser muito complicado para o imigrante, e tá aí a prova. Eu falei, o ano que vem vai piorar, porque eles vão apostar e continuar nessa vida aí. Não tem jeito, eles não têm saída, eles estão mal nas pesquisas, e é uma maneira deles tentar mudar o foco e mandar uma mensagem para a base deles. Todo mundo sabe que nada melhor como medo para fazer mudar ou talvez mudar um pouco na pesquisa. Eu só queria terminar uma última pesquisa, uma última notícia aqui, que o Quebec, o bicho pega lá, porque isso foi muito engraçado, porque o Costco, cara, o Costco ele falou, marcou lá que ia ter uma venda de carta de Pokémon. E para quê? Eu não sou conhecedor, né? Eu não sou nenhum especialista disso daí. E o que aconteceu que os caras chegaram lá, falaram que ia ter, acho que foi Ottawa isso daí. E eles falaram que ia ter na loja lá, ia ter uma parada,
E os caras chegaram lá muito cedo, mano. E a conclusão, diz que muita gente foi lá pra pegar o negócio pros filhos e tal. Mano, os caras saíram no tapa, velho. Os caras saíram no tapa. Ou seja, vai ter os idiotas que vão ter um casier judiciário. Por quê? Porque os caras queriam a carta do Pokémon e foram sair no tapa pra comprar a carta pro filho dele. Cara, 2 homens adultos que foram presos e foram acusados de agressão. Então, ou seja, cara, é impressionante. Isso aconteceu em o serviço de polícia de Ottawa, esqueci de falar disso daí, mas foi aqui perto do Quebec, na região ali. Ficou, os caras, por causa de carta Pokémon, pra quem não acreditava, adulto, tá se batendo. Eu acho que os caras se brigar por outras coisas, porque quem já foi no Costco, cara, eu acho que uma coisa que eu fico esperto pra caramba no Costco é quem tá andando com um carrinho atrás de mim, porque, o carrinho do Costco, pra quem já foi no Costco, se você for no mercado normal, tem um carrinho. O Costco não tem um carrinho, o carrinho do Costco é um SUV. O carrinho do Costco é um SUV de carro, mano. Que bagulho, se pega no pé, mano, aí vai dar treta. Então, fica aí. Tretinhas nas vidas do Cosquinho e do Pokémon. Cara, não tem... Eu digo que o Costco é o melhor lugar do mundo pra ter treta, velho. Começa no estacionamento. Pessoal querendo se matar já no estacionamento, naquele lugar. Eu vi essa história aí. Foi o assunto da semana. Foi a treta, o quebra-pau do Costco. Então... Pra ver como a gente é ocupado, né? Enquanto tem países onde eles estão preocupando, ficam falando a semana inteira de um ex-presidente que foi preso, aqui a gente fica falando de carta de Pokémon. Enfim, não tô fazendo intriga. Mas tudo bem. Não tô fazendo intriga, não. Tô falando só a verdade. E chegamos nas marítimas. E a primeira é metal. Porque no Newfoundland Labrador, a cidade agora tem um karaokê de heavy metal para as pessoas poderem gritar com segurança. Chris Leahy participa do Heavy Metal Karaoke em St. John, um evento mensal que surgiu durante uma pandemia para dar aos amantes do metal um espaço de expressão, ajudando pessoas como a co-organizadora Susan Smith a enfrentarem o medo de se apresentar no palco e promover uma comunidade acolhedora e entusiastas do gênero. Como um grande fã do metal, eu incluí essa matéria aqui, mas... Enfim, isso aí, metal, todos vocês. Um abraço. Como eu sou um cara da música clássica, eu não tenho lugar de fala nisso aí. Você pensa que eu não sei que você ouvia Soweto? Olha que minha Não. Isso foi uma coisa que eu nunca fiz na minha infância, na minha adolescência e juventude dos anos 90, foi gostar de pagode. Uma das coisas que eu abominava. 2 coisas que eu abominava, sempre abominei, cara, sério, de ter ódio, velho, é novela e pagode, velho. Cara, quer me ver irritado, cara? Ela vê aquele grupo de 4 negros dançando igual, com os instrumentos tudo desligado, fazendo aquele espacinho ridículo na frente da televisão. Aqui pra mim sempre odiava aquilo. Enfim, mas quem gosta... Fico do seu lado sobre o pagode. Pagode não dá. Não dá. Nunca serão. Nunca serão. E por isso que eu vou até para a Ilha do Príncipe Eduardo, cara. Porque 2 senadores solicitaram ao governo federal que... deixa eu explicar a notícia, né? Senadores pedem ao primeiro-ministro que proíba publicidade para apostas esportivas. 2 senadores solicitaram ao governo federal que proíba a publicidade de sites e aplicativos de apostas esportivas no Canadá devido ao impacto negativo que essa prática tem em todas as faixas etárias, especialmente jovens, e a influência que exerce o transtorno dispositivo móveis em cassinos de bolso. Bet, velho. Betzinho. Indústria do bet. Em New Brunswick, o orçamento de St. John de 2026 aumenta aumenta os gastos com recreação, polícia e muito mais. O novo orçamento novo orçamento de St. John prevê um aumento com recreação, polícia e moradia, ao mesmo tempo que ele reduz a taxa de impostos residenciais em 1,5 centavos. Tudo possibilitando para novas oportunidades de financiamento e boa gestão de dívida, com votação final marcada para 1º de dezembro. Aí a oportunidade, você procurando uma vida mais tranquila, New Brunswick está esperando por você. Olha só, a província está baixando tudo. O primeiro-ministro ficou louco. Ficou louco. É Black Friday. É Black Friday.
E para finir com a Nova Scotia, interrupção da Cloudflare desliga sites do governo da Nova Scotia. Uma interrupção no serviço da Cloudflare causou a queda de diversos sites do governo da Nova Scotia e de outras empresas, incluindo universidades e grandes corporações, afetando o acesso a programas e serviços online até a resolução parcial do problema por volta das 10 horas e 42 minutos. Mas como eu não sou da área de TI, eu não tenho lugar de fala, mas eu só sei que isso daí, mano, é zoado. É muito zoado. Eu sei que eu não sofri com essa, diferente dos outros problemas que a Amazon caiu. Esse eu não sofri desse daí. E sinto muito. O governo Nova Scotia confiou no Cloudflare. Revisam o contrato dos seus fornecedores, por favor. É só o que eu posso dizer. E assim a gente fecha nossas notícias e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana-açúcar. Aí você sabe, Sugar Shack é doce, doce é Cabana-açúcar. Cabana-açúcar é Brazilian Pastries. Brazilian Pastries é essa empresa de Ottawa, essa empresa brasileira aqui de Ottawa, que faz esses docinhos e quitutes que todo mundo adora. Então, você não conhece a Brazilian Pastries, você está perdendo tempo. Vá lá, acesse o Instagram deles, no Brazilian Pastries Ottawa, e você consegue ver todas as delícias que a dona Carla é responsável de fazer. E eles entregam na sua casa também. Então você pode entrar no site deles, no brazilianpastries.com, escolha, faça seu pedido e eles trazem o produto na sua casa, quentinho ou geladinho, dependendo do que você tiver encomendado. Então não perca seu tempo. Entre no site do Brazilian Pastries e use o código de desconto Canadá agora 5, porque na compra acima de $50 você ainda leva 5% de desconto. Então não perca seu tempo e conheça a Brazilian Pastries. E aí, seu pé? Bom, qual a boa da semana? Você ficou longe daqui? Fiquei longe, eu tava curtindo aí nas Ilhas Boas dos Bahamas lá, mas então tô voltando semana, tranquilamente, porque eu tenho que me colocar em dia, ter muito trampo para colocar em dia, mas eu comecei a assistir a temporada número 3 da Diplomata, cara, muito legal. Eu não sei quem tá acompanhando, a série é muito legal, assim, eu acho que tem assim, é muito próximo da realidade das questões diplomáticas assim, eu comecei a 3ª temporada e a atriz que faz a embaixadora americana, ela trabalha muito bem, cara. Ela o marido dela também, eu já vi, eu gosto dele porque eu assisti ele no The Man, The High, não sei das contas lá, que eu esqueci, aquela utopia muito boa. Como que era o nome daquele? The Man in the High Castle, velho. Nossa, muito boa essa aí. É com o William e ela, assim, então, assim, eu tô assistindo o Diplomata, mas tô indo bem devagar porque eu tô ainda me atualizando com minha vida normal, porque a vida de férias é muito boa. Essa daí. Tá na 3ª temporada, né? Eu acho que saiu na 4ª já, né, velho? Tá na 3ª. Peraí, o Diplomata saiu a 4ª, PR. Saiu a 4ª temporada. É certeza? Certeza. É o que me diz o IMDB aqui, velho. Preciso reclamar na Netflix, eu tô vendo a 3ª. Ah, Netflix é devagar pra essas coisas, velho. Pô, já tá na 4ª temporada. Vamos boicotar a Netflix, acabou. Ah, chega. Como é? Netflix paga nós. Que eu ia dizer? Até me esqueci aqui. Diplomata parece muito boa. Tá na minha lista, não comecei a ver ainda. E, cara, a minha dica não tem nada a ver com isso, porque eu fui na direção completamente oposta e eu fui assistir a 2ª temporada de Peacemaker. Velho, eu me estourei de rir com esse negócio. É tão boa quanto... Eu acho que conseguiram ficar melhor que a 1ª temporada. Quem não manja, o Peacemaker é uma continuação daquela série, daquele filme Esquadrão Suicida. O Peacemaker, cara, ele é como se fosse uma versão que deu errada do Justiceiro da DC. O pai dele criou ele para ser um assassino perfeito e lutar pela liberdade.
Só que o cara, você vê que na série você descobre que o cara, na verdade, tem um coração muito bom, só que os valores dele são totalmente deturpados, cara. Que ele fala assim, não, eu vou atingir a paz, nem que eu tenha que matar todos os homens, mulheres e crianças desse lugar. Eu falei, porra. A bússola moral dele é bem ajustada. Puta, né? cara, é completamente errada, absolutamente errada, mas é muito bom, assim, a profundidade do caráter do personagem. Você vê que é um cara que reconhece que a história dele, a infância dele, os valores dele são tudo errado, mas ele está tentando mudar e ele não sabe como. E, velho, eu não sei o que o James Gunn fuma, mas o cara é muito bom pra ficar fazendo essas séries. Ele tá conseguindo conectar séries com esse universo novo do que ele fez aí. Então, fica aí minha dica. A segunda temporada do Peacemaker tá demais. Desligue seu cérebro e vá assistir, porque é maravilhoso. E as dicas que a gente dá sempre é doe sangue. Não esqueça de doar sangue. Doar sangue é uma obrigação de todo mundo. Você pode doar. Tem vários lugares onde você pode fazer a doação. Você não precisa estar no Canadá, você não precisa estar no Brasil. Em todos os lugares do mundo, todas as instituições, existem instituições que estão precisando de doação de sangue. Mas se você estiver no Canadá, dê uma olhada no blood.ca. Ele tem informações de onde, quando, como você pode doar. Eu descobri essa semana que eles também avisam. Se eu instalar o app deles, você também recebe notificação de quando eles estão precisando de doação. Então, você pode ser, se tiver situações de emergência, também pode ser avisado. Então, é bem legal. E a outra dica é a questão da doação de alimentos. Então, a gente, ainda mais nessa época do ano, que o troço fica mais pesado ainda. A gente já fala sempre que o Canadá passa por uma situação de insegurança alimentar muito grande, o que é um troço decepcionante para um país dito desenvolvido, dito do Ocidente, né? Então, mas isso não muda o fato de que a gente consegue ainda ser boas pessoas e salvar os outros. Então, se você puder, acesse o foodbankscanada.ca, que tem informação de onde você pode fazer doação e do que você pode doar. Isso é a última dica. Eu lembrei disso porque essa semana eu precisei atualizar minha carteira de saúde, minha carteira de motorista. Você também pode ser doador de órgãos. E quando você faz sua carteira de motorista, você pode pedir para colocar isso aí escrito ali, que você quer ser doador de órgãos. Então, doação de órgãos também é um troço que salva vidas, né? Então, não seja apegado ao seu corpo, porque morreu, velho. Mas quem estiver vivo aqui ainda pode ter uma sobrevida graças a você. Então, se você tiver a oportunidade, vai fazer sua carteira de motorista, não deixe essa oportunidade passar. Você também pode ser doador de órgãos. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que escreveu com a gente, que se inscreveu no canal, que votou no nosso podcast, seja no Spotify, no Google Podcast ou no YouTube. Se inscreveu, continue fazendo isso. A gente curte, a gente adora muito quando vocês entram em contato com a gente. Mandando um último abraço pro Marcos Pereira, que o Marcos mandou um abraço semana passada, dizendo que é bom escutar a gente de novo. Marcos, é bom estar de volta. E como a gente falou, estamos aí, forte novamente. Se vocês quiserem apoiar a gente, já sabe, esse canal da vida. Deu, né, Pé? Tamo junto. Então é isso aí. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e a gente se fala semana que vem. Valeu. Um abraço. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.